Deus seja louvado pela sua vida, viu? E, irmãos, outra pergunta aí. Já conheci aqueles que não são batizados, né? Mas em nome de Jesus, em breve serão. Eu quero conhecer agora vocês, né? De uma forma geral. Tanto aqueles que já se apresentaram, mas os nossos irmãos aqui também. Eu gostaria de perguntar aí, quem é casado? Levanta a mão direita, quem é casado. Opa! Certo. Tem os que mantiveram a mão levantada lá, né? Com convicção, né? Sou casado, né? A mão da aliança. Eu pedi a mão direita, levantaram a mão esquerda para mostrar a aliança, né? Que eu sou casado, né? Mas olha só, quem aqui namora? Levanta a mão esquerda, quem namora? Só 2 levantaram a mão. Tem mais 3 lá. Irmãos, eu fiquei meio preocupado aqui com essa igreja. Que eu perguntei quem é casado. Um monte de gente levantou a mão. Aí perguntei quem namora, 3 só. Eu já tinha ouvido falar mesmo que depois que casa para de namorar, né? Mas aqui eu fiquei preocupado. Não, irmãos, quem está casado tem que namorar também. Que negócio é esse, não é mesmo? Então, tratem de namorar. Vocês que estão casados, viu? Namora, senão entra na rotina, negócio frio, não fica legal. Tá? Mas eu quero saber também, quem que é solteiro aí? Quem é solteiro? Levanta a mão. Solteiros. 1, 2, não precisa ter vergonha não, irmão. Pode levantar a mão, viu? Não é nenhum mal você estar solteiro. Né? Aqui também, né? Aqui já levantou meio assim, né? Discreto. Né? Calma, viu, irmã? Não estou querendo arranjar casamento ainda não. É só para saber mesmo, né? Se está solteiro, pode levantar a mão sem medo. 4 só aqui? Solteiro com 22 anos ou mais. Menos de 22? Então tá tranquilo, ainda talvez nem seja a hora ainda de procurar, vai tranquila, né? 25 anos ou mais, eu acho que eu tenho 30 anos ou mais solteiros aqui, né? Pode deixar que quando tem 30 anos mais a gente ora pela pessoa, né? Vou estar orando por vocês, não se preocupem, viu? Mas, irmãos, por que eu estou perguntando isso? Claro, além de querer conhecer vocês aí, tá? Você percebe que aqui nós temos pouco, né? Um número pequeno de solteiros, a maioria já está encaminhado, já tudo certo. Mas chegou até os 22 anos, ninguém até tem às vezes um tio ou outro, né? Que pergunta, e aí, como é que estão, né? Os namoradinhos, as namoradinhas e tal, né? Aquela pergunta assim, meio indiscreta. Passou dos 22 anos, até o pai e a mãe já começam, né? Que hora que vai ter, né? Que vai começar, como é que é o negócio aí, né? Passou dos 30 anos, já começa a falar que a pessoa vai ficar para titio, para titia, né? Tem uma certa pressão social em cima de você e as coisas já começam a ficar um pouquinho diferentes, não é mesmo? E parece que a sua identidade, ela vai ser afetada por isso. Que você não é alguém assim que, sabe, se tornou alguém de sucesso, sei lá, parece que alguma coisa aí vai afetar, você precisa estar casado. Além disso, também tem outras coisas que parece que afetam na nossa identidade. Você precisa ter um bom emprego, né? Senão você não é, sabe? Dependendo do emprego, você é alguém, dependendo do outro emprego que você tem, você é alguém diferente. Maior, menor, né? Mais valorizado, menos valorizado. Isso influencia em quem você é, muitas vezes, pelo menos aqui, na nossa mente, no nosso imaginário. Certo? Só que, será que quem nós somos tem que ver com aquilo que fazemos? Tem que ver com quem nós estamos? Se estamos casados ou não? Certo? Se namoramos ou não? Será que a nossa identidade tem a ver com isso? E sabe que durante este ano, a nossa associação, certo, como um campo todo, não só aqui na nossa associação, mas em outros campos também, nós estivemos dando ênfase na questão da identidade. Identidade adventista. Identidade tem que ver com aquilo que nós conhecemos da nossa história, né? Tem que ver com aquilo que já foi no passado, mas também tem que ver com aquilo que nós estamos sendo no presente e aquilo que queremos ser no futuro. Mas, quando nós pensamos em identidade adventista, como um todo, né, como instituição, não tem como nós não pensarmos em identidade num contexto mais individual. Quem eu sou? Qual é a minha identidade, certo?
E, em primeiro lugar, existe a necessidade de você refletir sobre isso. Quem você é? E, às vezes, quando alguém pergunta quem você é, você pode responder de várias maneiras. E, normalmente, as pessoas respondem a partir daquilo que elas têm, né, possuem, daquilo que elas fazem, ou das suas relações. Ah, eu sou filho de fulano, né? Sou pai de Beltrano, casado com ciclana, né? Casado com fulano. Ou então eu sou um médico, sou um advogado, sou isso, sou aquilo. Ou então eu tenho, né? Ah, eu sou dono da empresa tal. E às vezes a pessoa acha que isso lhe define, que isso tem a ver com a sua identidade. Mas não. Se você, né, tivesse, eu não sei aqui talvez quantos casaram com a primeira namorada, né? Mas se você teve uma namorada, casou com outra, você deixou de ser a mesma pessoa porque você não casou com a primeira namorada? Você não deixou de ser. Se você tivesse casado com aquela primeira namorada, você buscaria ser a mesma pessoa, não é mesmo? Fiel, uma pessoa, sabe? Mesma. Se você hoje, não sei, talvez tenham vendedores aqui, advogados, certo? Técnicos de enfermagem, professores, pessoas que já se aposentaram, talvez nós tenhamos, né, até outros empregos aqui, outras profissões. Se você mudar de profissão amanhã, você deixa de ser quem você é? Não, né? Se amanhã você quebrar financeiramente, você deixa de ser quem você é? Não. Então, identidade tem que ver com aquilo, olha, se isso sair da minha vida, eu vou parecer menos com quem eu sou hoje. Tem que ver com isso. Você precisa olhar para si, olha, o que se sair da minha vida, eu vou deixar de ser quem eu sou. Se eu deixar de fazer isso, ser isso, eu vou me reconhecer menos no espelho amanhã. Se existem coisas assim na sua vida, isso tem a ver com a sua identidade. Quem você é. Identidade tem a ver com quem você é e quem você quer ser. Quem você tem se tornado e quem você quer ser. O que você quer construir a respeito de si mesmo. E é muito importante eu saber quem eu sou ou quem eu quero ser, para que então eu entenda qual que deve ser a prioridade da minha vida. E a prioridade não tem que ver com coisas, nem mesmo com relações interpessoais, mas sim com aquilo que eu quero construir na minha vida. E essa construção não é feita sozinho, nós já vamos ver logo mais a respeito disso. Em Romanos capítulo 12, 2, aí eu peço para que você abra a sua Bíblia. Romanos 12, 2. Nós temos um texto paulino, pois nós acreditamos que Paulo escreveu Romanos, que dá-nos uma orientação muito interessante. Romanos capítulo 12, versículo 2. Achou aí, amém? Amém. Diz assim na minha versão: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar, quer vivenciar em sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renove a sua mente. Não se amolde aos padrões deste mundo. Não vá com a maré. Tenha bem claro na sua mente quem você quer ser. E então, busque esse ideal com o auxílio do Espírito Santo. Quando a gente olha aí para o mundo em geral, se você pensar na roupa do momento, se você pensar no carro do momento, na música do momento, certo? Nos assuntos do momento, você consegue identificar 90% das preferências das pessoas, ou das preferências de 90% da população.
Porque a maioria das pessoas estão o quê? Se amoldando aos padrões desse mundo. Está só vivendo. Elas não estão refletindo quem nós somos. Não, o que a moda coloca para elas que elas devem vestir, elas estão sendo vestidas. Elas estão, sendo padronizadas no gosto musical. Elas estão sendo pensadas, de certa forma. Colocam os pensamentos dentro da mente dela, não são elas que pensam. Os assuntos, certo? Sororidade, empatia, tolerância, e isso e aquilo. E a maneira como se aborda todos esses assuntos não tem que ver com um coração mais voltado para o amor ao próximo, tem que ver com o quê? Com a moda, com o momento. É isso que estão falando, nós estamos falando também. Mas e eu e você? Qual que é o nosso chamado? Para a gente ser igual à maior parte da população? O que tiver nas tendências, nos trend topics do Twitter, aquilo que está aparecendo no TikTok, no feed de todo mundo, é isso aí que a gente vive? São essas músicas que a gente gosta? São essas roupas que a gente veste? Certo? Quem nós queremos ser e aquilo que estamos fazendo está refletindo o alvo que nós temos ou simplesmente o que a massa está fazendo? O Senhor Deus nos chama a não nos conformarmos. Tem uma historinha no Panchatantra. É um texto do 3º século antes de Cristo dos Sumérios. Tá? É um texto assim com algumas histórias. Algumas histórias são interessantes, outras nem tanto. Certo? Mas tem uma historinha nesse texto antigo que é interessante. A história de um rei que teve sonhos de um pássaro e um lenhador. Lembra um pouquinho da história de Nabucodonosor, de Faraó, lá com sonhos e tudo mais? Certo? Mas a história diz que um rei teve um sonho. E nesse sonho, então, raposas corriam por todo o reino, para lá e para cá, desordenadamente. E esse era o sonho, raposas correndo em todo o reino. Só que tinha um sentimento estranho no coração do rei. O rei não conseguia entender o que era. E agora, então, o que ele faz? Ele pede para que venham interpretar o sonho dele. Então ele fala com seus oficiais, diz: todos os sábios do reino, todas aquelas pessoas que sabem interpretar sonhos, tragam eles até a minha presença para interpretar o meu sonho. E as pessoas foram até lá, mas ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Só que tinha uma recompensa para quem interpretasse, um saco de moedas de ouro. E um lenhador, então, no meio da floresta, começou a pensar, mas em voz alta: nossa, seria tão bom se eu pudesse interpretar o sonho do rei. Um saco de moedas de ouro é muito dinheiro. Eu poderia comprar uma casa melhor para mim. Eu poderia também diminuir a minha carga horária de trabalho de lenhador, que é um trabalho tão fatigante. Muitas vezes, chovendo, com o sol, eu ainda tenho que estar trabalhando. Seria tão bom receber essa recompensa. E aí então ele ouve uma voz, dizendo: ei, olhe para cá. E essa voz vem de cima, e ele olha. Mas ele não consegue enxergar, não sabe onde está. Era um pássaro numa copa de árvore. Só que eram várias árvores, estava numa floresta, e daqui a pouco o pássaro baixa então para um galho que estava mais próximo do lenhador e fala com ele: sou eu. E aí o lenhador então começa a estabelecer um diálogo, mesmo estando espantado por ser um pássaro falando com ele. E aí o pássaro disse: olha, o rei teve um sonho, não é mesmo? E ele: sim, o rei teve um sonho. Tem uma recompensa, certo? Ele: sim, tem uma recompensa. E você quer a recompensa? Sim, eu quero. Eu tenho a interpretação do sonho. E você pode levar essa interpretação até o rei e ganhar o saco, a recompensa. Mas tem uma condição: você precisa dividir a recompensa comigo. E aí então o homem pensa, meio saco é melhor do que tem um saco de moeda de ouro, metade da recompensa é melhor do que nada. Então, claro, senhor pássaro, chamar até de senhor, senhor pássaro, pode dar a interpretação que eu levo para o rei. E o pássaro interpreta o sonho. Ele diz: as raposas são um símbolo de traição e engano. E elas estarem correndo por todo o reino demonstra que em todo o ambiente do reino há traição e engano. O ambiente do reino está impregnado disso. Fale para o rei para que ele tome cuidado. E aí então o homem vai até o rei, aquele lenhador simples, interpreta o sonho do rei e o rei acha que ele interpretou com maestria. O sentimento que ele tinha no coração realmente, agora ele conseguia compreender, era de que ele seria traído a qualquer momento. E ele diz: muito obrigado, você me ajudou. Evitou, quem sabe, um motim, alguma coisa no reino.
tome aqui o saco de moedas de ouro, você merece. Ele pega aquele saco de moedas de ouro, sai alegre e contente, vai em direção até onde? Ao local onde ele encontrou o pássaro. Só que no caminho ele começa a pensar, pô, meio saco de moeda de ouro, um saco inteiro seria tão melhor, não é mesmo? Aqueles planos que eu já tinha feito iriam se concretizar. E para que um pássaro precisa de ouro, né? O pássaro não usa ouro. E aí, então, aqueles pensamentos foram se avolumando na sua mente, ele decidiu não dividir nada. O caso é que o tempo passou, ele usou o dinheiro, mas o rei teve um outro sonho. E aí, então, ninguém conseguiu interpretar mais uma vez o sonho do rei. E os oficiais do rei foram procurar o tal do lenhador a mandado do rei. E encontraram ele, porque os vizinhos souberam que ele comprou uma nova casa, já estava numa casa melhor. E enviaram os oficiais lá, os oficiais chegaram e falaram com ele, olha, você precisa ir até o rei, interpretar o sonho do rei, porque ele pediu. E o que ele faz? Eu não vou. Ele pensou, eu não vou saber interpretar sonho nenhum, isso aí vai dar um problema, né? Não vou. E aí os oficiais falam para ele, olha, você pode até não ir, mas corre o risco de você ofender o rei, e o rei não é muito misericordioso, é provável que você seja executado. E aí então ele pensa, né? Não, calma aí. Então, pelo menos me dê um dia para pensar sobre o sonho. Eu não consigo interpretar assim em tão pouco tempo. E os oficiais disseram, ok, a gente vai falar isso para o rei. Eles voltam para a presença do rei para falar para o rei. Eles já tinham dito qual era o sonho, e o sonho era o seguinte, né? Haviam vários punhais sob o teto do palácio. E aqueles punhais estavam como se estivessem pendurados, mas fragilmente. E eles mexiam como se fossem cair. E esse foi o sonho. E aí, então, ele não conseguia entender o que o sonho significava. Ele já imaginava que o pássaro não ia ajudá-lo, mas, mesmo assim, ele vai até onde? O mesmo local onde tinha, né, avistado o pássaro, conversado com o pássaro, o local onde ele cortava as suas lenhas. E aí, então, o pássaro, vendo ele cabisbaixo ali, esmorecido, fala o seguinte, o rei teve um outro sonho, não é mesmo? E ele, sim, o rei teve outro sonho. Mas eu sei que você não vai querer me ajudar, né? Eu lhe enganei. E o pássaro diz, não se preocupe, eu vou lhe ajudar. A interpretação do sonho eu vou lhe dar, mas tem uma condição. Agora a recompensa é 2 sacos de moeda de ouro. Um saco é seu e o outro saco é meu. Combinado? Pode ser? E o homem disse, não, dessa vez, só tem envergonhado de ter lhe enganado. Dessa vez eu vou dividir com você. E aí então o pássaro diz, né, olha, os punhais são um símbolo de violência. E eles estarem, né, sob todo o teto do palácio é porque todo o teto do palácio está impregnado com violência. Diga para o rei que se cuide porque ele corre risco de vida. E aí então o homem pega, né, aquela interpretação, leva até o rei, fala para o rei fica satisfeito e diz, olha, você salvou a minha vida, porque agora eu vou tomar cuidado redobrado. Você merece os 2 sacos de moeda de ouro, porque a minha vida vale muito mais do que isso. E entregou os 2 sacos contentes para o homem. O homem pegou aqueles 2 sacos, né, de ouro e foi em direção ao pássaro, mas no meio do caminho, aí ele começa a pensar, 2 sacos de ouro, nunca mais vou precisar trabalhar. E olha só, esse pássaro, ele está me usando, porque sou eu que vou até a presença do rei. Se a interpretação estiver errada, quem corre o risco de vida sou eu. Ele não está querendo ir até a presença do rei, né, porque o risco ele quer colocar em outra pessoa. Eu não vou dividir nada com esse pássaro. Eu vou ficar com os 2 sacos, não vou precisar mais trabalhar minha vida inteira, vou viver de renda e está tudo certo. Só que esse pássaro é muito esperto, né? Ele pode causar alguns problemas para mim. Então eu vou acabar com a vida dele. E aí ele pega uma pedra, vai até o local de encontro. Uma mão nas costas, a outra segurando os 2 sacos de ouro. Quando se aproxima o suficiente do pássaro para ter a certeza que não erraria, ele pega então, retira o seu braço de trás das costas com aquela pedra e atira no pássaro. Só que o pássaro, esperto e ágil, né, consegue desviar, olha para ele e vai embora. O homem acha que está tudo certo. O problema é que o rei tem um terceiro sonho. E aí as esperanças dele já se acabaram, né? Ele pensa, eu vou morrer. É isso que vai acontecer. Não tem chance de esse pássaro me ajudar. Mas mesmo sem esperança, ele vai até o local de encontro. E lá no local de encontro, o que acontece? O pássaro está lá. E o pássaro diz, o rei teve um outro sonho, não é mesmo? E ele diz, sim, o rei teve um outro sonho. Mas eu sei que dessa vez você não vai me ajudar. E o mal que eu quis fazer com você, lhe tirar a vida, vai recair sobre mim. É a lei da vida. Está tudo certo. Você não vai ser injusto e não me ajudar. E aquilo que vai acontecer comigo é justiça.
está certo. E o pássaro olha para ele e diz o seguinte: não se preocupe, eu vou lhe ajudar. O sonho que o rei teve era o seguinte, parecido com o primeiro, mas também diferente. Porque ao invés de raposas, eram ovelhas que percorriam todo o ambiente do reino. E agora não andavam mais desordenadamente, mas sim, pareciam que era um rebanho sendo guiado, né, por um cão pastor, porque elas andavam todas em harmonia, sabe? E agora então, esse homem vai interpretar o sonho do rei de acordo com o que o pássaro disse. Ele chega na presença do rei e diz: rei, eu tenho a interpretação do seu sonho. As ovelhas que você viu no seu sonho são um símbolo de lealdade. Elas estarem andando em harmonia é isso mesmo, é harmonia, simboliza harmonia. E o reino, elas estarem andando por todo o reino, é que o ambiente do reino agora está em paz. O ambiente do reino agora tem lealdade. O ambiente do reino agora tem harmonia. E o rei diz: realmente, esse sonho foi diferente dos demais. Muito obrigado, você acalmou meu coração. E agora a recompensa eram 3 sacos de moeda de ouro. Ele entregou para aquele homem, o lenhador, não era mais lenhador, né? Ele vai então agora verdadeiramente arrependido para se encontrar com o pássaro. E agora então se encontra com o pássaro e diz: pássaro, me desculpe, eu errei com você. Esses 3 sacos de ouro não me pertencem. 1,5 saco é pelo nosso combinado e 1,5 saco é o que eu lhe devo, porque eu lhe enganei e não lhe entreguei o que lhe era devido. Realmente me desculpe. O pássaro olha para ele e diz o seguinte: eu não quero os sacos de ouro, pode ficar para você. Eu sou um pássaro, não preciso de ouro. E pode saber de uma coisa, eu nunca esperei que nas primeiras vezes você dividisse o ouro comigo. Infelizmente, você é um produto do meio, do contexto onde você está inserido. No primeiro momento, o reino estava o quê? Impregnado de traição, e você fez o quê? Me traiu. No segundo momento, o reino estava cheio de violência, e o que você fez? Tentou me matar. E agora você só está querendo me entregar o ouro, por quê? Porque o ambiente agora está cheio de lealdade. E aí o pássaro deu uma lição de moral no homem ainda, né, para finalizar. Poucas pessoas são aquelas que conseguem superar o meio no qual elas estão. E eu nunca esperei que você fosse uma dessas. Quem somos nós? Somos o que o meio faz? Se estamos num país, né, onde levar vantagem, está tudo certo, a gente leva vantagem. Se mentir, né, faz parte do cotidiano, nós mentimos também, uma mentirinha santa, não é mesmo? Para ajudar a desenrolar as coisas, contornar a burocracia, está tudo certo. Se existe violência no nosso meio, violentos seremos. Que papo é esse de levar desaforo para casa, não é mesmo? Estão pensando o que eu tenho sangue de barata? A gente vai aprendendo com os pais, vai aprendendo com os amigos, vai aprendendo com o meio, engolindo mosquito e camelo tudo junto, achando que estamos nos nutrindo, mas ao mesmo tempo estamos nos tornando pessoas que não refletem a respeito daquilo que estão fazendo e se tornando. O Senhor Deus diz que não sejamos produtos do meio, mas renovemos a nossa mente, não nos amoldando aos padrões deste mundo, superando o nosso meio. A questão é que o Senhor Deus, de acordo com Gálatas capítulo 5:1, Ele nos libertou. Cristo nos chamou para a liberdade, para continuarmos livres e não voltarmos para o jugo da escravidão. E aí, o que vamos fazer depois de Cristo ter nos libertado? Vamos voltar para o jugo da escravidão? Depois de Ele ter nos libertado, vamos voltar a ser escravo das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, daquilo que o mundo quer nos impor? Ou vamos utilizar da nossa liberdade para continuarmos livres? Nós não temos força para fazer o bem, é assim que Cristo nos encontra. Escravos dos nossos desejos, das nossas paixões, da nossa tendência pecaminosa, escravos de vícios. E aí o Senhor então nos liberta.
E às vezes o que a gente faz com a liberdade que Ele nos deu, nos dando forças agora para fazer o bem, coisa que nós não tínhamos anteriormente? Vamos lá e voltamos para a sala, para a cela. Pegamos a chave e jogamos fora. Queremos ficar aqui dentro mesmo. Nos nossos vícios, na nossa maneira de fazer as coisas que aprendemos desde cedo. Porque é mais confortável. É mais confortável ficar dentro daquilo que é conhecido, ainda que seja uma cela que nos aprisiona, ainda que tenhamos grilhões em nossos pés, ainda que isso faça com que nós vivamos uma vida vazia, sem sentido, onde tem até alguns prazeres de vez em quando, mas quando a gente sai desses prazeres e vai para a realidade mesmo, quando a gente coloca talvez a cabeça no nosso travesseiro, ali lágrimas que ninguém vê, senão Deus e você escorrem. E aí você pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que está o propósito e o sentido da minha existência? A questão é que Cristo nos chamou, nos libertou, e Ele quer que vivamos livres. Livres. Para isso, nós precisamos entender o quê? Não estamos aqui para fazer coisas, estamos aqui para construir a nós mesmos. E para ajudar a construir o próximo. Por isso, não coincidentemente, a palavra de Deus já utiliza a expressão que edifiquemos uns o quê? Aos outros. Nós recebemos dons e talentos para edificarmos uns aos outros. Para ajudarmos na construção um dos outros. E para nos construirmos também. Às vezes a gente acha que veio para esse mundo para fazer coisas. Saiba de uma coisa. As coisas desse mundo não precisam de você. Não precisam de mim. A natureza talvez estaria até melhor sem o ser humano, não é mesmo? Em certos aspectos. Às vezes a gente acha, não, a gente veio aqui para trabalhar, para produzir, não é mesmo? Para acumular patrimônio, riqueza, deixar herança para os filhos. Não. Não foi para isso que você veio para cá. Não, mas o que seria do planeta sem os seres humanos para fazer coisas, não é mesmo? A gente não ia ter aviões voando, né? Mas tem uns pássaros que já voam por aí, né? A natureza não precisa de ti para ter coisas que voam. Não, mas coisas muito rápidas e tal, não sei o quê. Poxa, mas na natureza a gente nem sonha, imagina ainda quando é que a gente vai fazer algo viajar na velocidade da luz e já tem a luz aí viajando nessa velocidade. Não precisa de você para fazer coisas rápidas, não. Agora tem uma coisa que a natureza não pode fazer, que é construir o seu caráter. Nesse aspecto, há uma necessidade de que você tome decisão, de que você faça algo. Você não precisa construir sozinho, o Espírito Santo te ajuda. Na verdade, é Ele que vai te dar a força e a motivação. É Ele que vai te levar aonde? Para a rocha sobre a qual você precisa construir. Mas você precisa entender que há necessidade de construir a si mesmo. E aí quando você entende isso, que as coisas não precisam de você, mas que você precisa colocar um alvo bem claro na sua mente, quem você quer ser e buscar construir agora então isso. Você entende o que Cristo quer dizer quando Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o quê? Serão acrescentadas. A gente inverte. A gente faz o quê? Buscar em primeiro lugar as demais coisas. Buscar em primeiro lugar sucesso profissional, carro, casa. Buscar em primeiro lugar, sucesso acadêmico, a formação que eu quero, certo? E daí a gente incentiva muito os nossos filhos a estudar, para se tornarem bons o quê? Técnicos, mas a gente não incentiva os nossos filhos a estudar a lição, a estudar a Bíblia. A gente força os nossos filhos, mesmo que eles não queiram, a ir para a escola. Quem disse que filho meu não vai estudar? Mas se ele diz eu não quero ir na igreja, acordei meio mal, não pode forçar, tadinho, né? Porque senão, o que é bom? Você deixa o seu filho deixar de lado? Ah, eu só quero comer bolachinha recheada, salgadinho, bala. Só isso que eu quero comer agora daqui para frente. Não, mas meu filho, e o alface, e o tomate, e o brócolis, né? Ah, e o arroz, o feijão, e os cereais, meu filho. Não, mas isso aí eu não quero mais nada não. Ah, tá, você que sabe, a gente não pode forçar, né? É assim que você faz? Aquilo que é bom, aquilo que a gente sabe que vai fazer bem, às vezes a gente dá o quê? Uma forçada. Por quê? Porque depois eles vão nos agradecer. Esses dias eu estava na casa de uma irmã,
falando a respeito desse assunto, e ela falou o seguinte: pastor, criei 3 filhos. Os 2 primeiros já estão grandes. E agora eu estou com a última em casa, 15 anos de idade, a menina. Ela não está muito afim de ir para a igreja, não. Mas eu levo. Sabe o que os meus filhos mais velhos falam? Mãe, a senhora nos obrigou a ir para a escola. Agora a senhora tem que fazer o mesmo com ela. Obriga também. O que os filhos estão dizendo? Mãe, deu certo com a gente, mãe. O remédio era amargo, desceu. A gente não gostou muito na hora, mas mãe curou. Estamos bem. Foi bom. A gente te agradece. Repete o método. Repete o método. A prioridade é o reino de Deus. Não crie os seus filhos para o mundo. Crie os seus filhos para o céu. Mas para você fazer isso, primeiro você tem que estar se construindo para o céu. Tem como você entregar algo para o seu filho que você não tem dentro de si. Algo que você não está fazendo na sua vida, você não vai conseguir reproduzir na vida dos filhos de vocês. Nem nos netos, nem nos parentes, nem nos amigos à sua volta. E às vezes a gente não está pregando o evangelho porque a gente não está vivendo o evangelho. A gente esqueceu quem nós queremos ser. Não temos um alvo claro na nossa mente. Às vezes estamos só vivendo. E quem quer ser qualquer coisa, qualquer caminho está servindo. A questão é que tinha alguém na Bíblia, teve alguém na Bíblia, José. Esse, de certa forma, entendeu que ele não dependia das circunstâncias, nem das coisas, tampouco das pessoas, para continuar sendo quem ele era e para continuar construindo quem ele gostaria de ser. José foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo na casa de Potifar, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Chegando lá, o que José fez? Se jogou no chão, sentou, se ajoelhou e disse: ai, eu não posso mais viver, Senhor, me mata. E aí Deus não matou, daí ele começou o quê? Se arrastar pela casa de Potifar. Esse homem mau, me maltrata. Foi isso que José fez? Sim ou não? O que José fez? José fez o quê? O que ele entendia que lhe levaria para mais perto do propósito, alvo e missão que ele tinha, que era ser fiel a Deus e o melhor que ele pudesse, independente do ambiente em que ele estivesse. José buscou ser o melhor. E ali então na casa de Potifar, se precisava preparar uma mesa, o que José fazia? A melhor mesa que ele já tinha preparado em sua vida. Melhor até mesmo do que preparar para os seus familiares. Se tinha que cuidar ali do jardim, José podava aquele jardim como se ele quisesse ver aquelas plantas começassem a ser as plantas do jardim do Éden. E aquelas plantas agora então desabrochavam de uma maneira diferente. A folhagem reverdecia, parecendo que queria o quê? Dizer para José: muito obrigado. E aí então, tudo o que ele fazia da melhor maneira possível. As coisas ganhavam vida nas suas mãos, se multiplicavam, prosperavam. E o que Potifar faz? Eu quero o quê? Que toda a minha casa esteja o quê? Sob a mão desse homem. E aí então a palavra de Deus vem e diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Só que o que aconteceu? Vem então uma assediadora, uma maluca, uma maníaca, queria deitar a todo custo com José. Diz a Bíblia que várias vezes, continuamente, o que aquela mulher fazia? Tentava e tentava José. Era uma tentadora. E saiba de uma coisa: todo aquele que te tenta, se você cai nas suas ciladas ou não, vai ser aquela pessoa que vai buscar te expor depois. A voz da tentação é a mesma voz que te expõe no final. É a mesma voz que vai querer te envergonhar no final. E aquela mulher fez isso. Ela levanta falso testemunho, ainda que José não tivesse cedido à tentação. E o que acontece com José? Tudo fica às claras, tudo é resolvido, recompensa de Deus porque ele era fiel? Não, nós sabemos que não. Ele vai preso e vai para a prisão. E lá na prisão o que acontece? José agora sim, agora com razão José se joga no chão. Deita, pede para o Senhor: Senhor, não quero mais viver. É isso que ele faz?
Não. José entende que o alvo dele não dependia das circunstâncias. Ele não queria ser alguém que tinha posses. Ele não queria ser alguém, né? Não, vou casar até tal idade. Ele não queria ser alguém, isso que eu quero ser. Eu quero casar, eu quero comprar carro, eu quero comprar casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele tinha na mente o quê? Eu quero ser fiel a Deus e eu quero ser o melhor que eu puder onde eu estiver. Então, se perder posse, se perder tudo, não tem a ver com quem ele quer ser. O alvo continua o mesmo, independente do lugar onde ele estivesse, o alvo continuava o mesmo. Ele podia ser fiel e fazer o melhor na prisão, na casa de Potifar, na casa dos seus pais. Por ter um alvo claro, a sua motivação não diminuía. E ali então José, tudo que ele fazia o quê? Da melhor maneira possível. Tinha que varrer a cela, ele varria melhor do que varria o seu quarto na casa dos seus pais. Se tivesse que cuidar dos prisioneiros, ele cuidava da melhor forma. Eu imagino, talvez, fico pensando, que em algum momento o carcereiro chegou lá, não tinha tempo de fazer o relatório, né? E daí tinha um monte de coisa para fazer, mais o relatório, ele pensa assim, não vou conseguir, não vai dar tempo. Vou entregar para José fazer esse relatório para mim. Daqui a pouco José pega, faz o relatório para ele e entrega, ele nem olha o relatório, vai lá, leva para o seu superior, o superior dá uma olhada no relatório, chama ele novamente e ele vai até a presença do superior já pensando o quê? José fez o quê? Besteira, né? E me dei mal. E daqui a pouco, então, o supervisor dele, o comandante dele, olha para ele e diz o seguinte, o que aconteceu? Ele fala, olha, então... E antes de que ele pudesse dizer que era José, o comandante diz o seguinte, esse relatório aqui é o relatório mais detalhado, o melhor relatório que você já escreveu em toda a sua vida. Não baixe mais desse padrão aqui. E esse vai ser o modelo para as demais prisões. Pode ter certeza. E aí ele fala, ufa, né? O que ele pensa? José vai ficar cuidando de toda a prisão agora, né? E a Bíblia diz que o carcereiro então deixou tudo sob o quê? Os cuidados, a supervisão de José. De nada ele sabia da prisão, porque José cuidava. E sabe o que aconteceu no final da vida? Ou pelo menos no final da história de José, próximo, né, do final da história de José, quando José encontra os seus irmãos que lhe venderam. Quando José encontra aqueles que foram os seus algozes, que lhe traíram, sangue do seu sangue. Ao se fazer conhecido a eles, José diz o seguinte, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção. E para isso eu fui trazido aqui, para a salvação de muita gente. Josué continuou fiel. José continuou fiel, continuou dando o seu melhor. E aquilo que ele queria construir foi chegando cada vez mais próximo do alvo que ele tinha em mente. E agora ele era um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação de muita gente, porque ele continuou sendo fiel, independente das circunstâncias. Sabem quantos anos José passou entre escravidão e prisão? 13 anos da sua vida, dos 17 aos 30 anos, toda a sua juventude. José passa dessa forma, dando o seu melhor. Irmãos, não foi assim uma colônia de férias de 15 dias, não foi 30 dias, não foi 5 meses, não foi um ano onde ele disse, venci, foram 13 anos. E nós... Será que nós temos claro na nossa mente o que queremos ser, independente das circunstâncias, independente das coisas que perdemos, independente dos relacionamentos que nós temos dado o nosso melhor, temos claro na nossa mente quem queremos ser e temos trabalhado para construir isso com a ajuda do Espírito Santo. Saiba de uma coisa, não espere igreja melhorar, não espere pastor fazer algo por você. Não diga, eu não estou dando o meu melhor porque meu marido não me ajuda. Eu não estou dando o meu melhor porque os meus filhos, eu luto por eles. Não diga isso para o Senhor. Não entregue desculpas nas mãos deles. Entregue o seu coração. E diga para o Senhor, ainda que ninguém me apoie, Senhor, Tu és a rocha sobre a qual me coloco, sobre a qual edificarei. Edifício espiritual bem ajustado. Porque, Pai, é Tu que trabalha, é Tu que realizas a obra. Entregue para o Senhor a sua vida e diga, Senhor, não importa, eu sei o quanto eu tenho sofrido. Eu não vou dizer para vocês, é fácil, a sua vida está sendo fácil. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que
você não pode desistir, que você precisa continuar, que você já tem um alvo claro, não é mesmo? Se você ir para o último dia da sua vida, se você olhar para o último dia da sua vida, e você chegou lá, você já sabe que é o último dia, e você olha no espelho, quem você gostaria de ver? Se você olhar no retrovisor, que rastro você gostaria de ver que você deixou? Qual é o legado? Quem curtiu muito a vida? Quem acumulou dinheiro? Certo? Quem conheceu aí, né, os mais famosos? Ou você gostaria de olhar para trás e dizer assim, fui um excelente pai, fui uma excelente mãe, fui um excelente marido, fui uma excelente esposa, fui um homem, uma mulher temente a Deus, um filho dedicado aos meus pais. Se você já tem claro na sua mente que é isso que você quer para o seu futuro, você já sabe os passos que você precisa dar hoje. Não perca tempo com as coisas deste mundo, porque tem muita coisa por aí dizendo para você, isso aqui é importante, isso aqui é urgente, isso aqui é prioridade. Prioridade na sua vida tem que ser o céu. Prioridade na sua vida tem que ser o reino de Deus e sua justiça. Prioridade na sua vida tem que ser construir o ser humano que você quer ser amanhã, com a ajuda do Espírito Santo, e Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz que aquele que pedir, Deus dará. Ele fala, aqueles que pedirem o Espírito Santo, porventura o Senhor não os dará? Sim, dará, porque como um pai não dá cobra para o filho quando pede peixe, nem pedra quando pede pão, Deus também dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, o Consolador, aquele que vai edificar junto com você. Você pode fazer essa entrega hoje? Saiba que a decisão é agora, é neste momento, não deixe para amanhã. Quem não se compromete com Deus hoje, não vai se comprometer amanhã. Quem não começa a dar os passos hoje que o Senhor está chamando, normalmente o amanhã vai continuar sempre existindo e nunca vai chegar. Mas se você hoje dizer, hoje é o dia da salvação na minha vida, hoje é o dia da salvação na minha casa, hoje é o dia que as coisas vão começar a ser diferentes, Deus vai te dar forças em nome de Jesus. Você crê nisso? Saiba de uma coisa então, se você está pronto para tomar essa decisão, quem toma essa decisão se reconhece no espelho quando se vê, não se perde no meio do caminho. Quem toma essa decisão vai chegar no alvo que tem colocado. Não aqui nessa terra, aqui você vai continuar indo, cada vez sendo melhor. Mas vai chegar um momento onde Cristo Jesus vai tomar aquilo que é imperfeito e vai tornar perfeito, aquilo que é corruptível e vai tornar incorruptível. E nesse momento, então, Ele vai te entregar uma nova natureza, sem tendência pecaminosa. E naturalmente você vai fazer o bem. O Senhor Jesus está chamando a mim e a você. Muitas coisas boas, bênçãos, maravilhosas você tem para receber. Mas isso necessita da sua decisão. Eu pergunto, estou pregando aqui para alguém hoje que precisa dizer, Senhor, eu tenho que tomar passos para construir quem eu quero ser. Eu entendo que eu não preciso esperar por mais ninguém, porque aquele que é necessário para me ajudar já está aqui ao meu lado, dizendo, vamos, tome a sua decisão, já está falando no meu coração e na minha mente. Tem aqui alguém que precisa dar um passo, que olha lá para o futuro e pensa, esse passo vai me ajudar a estar mais perto do futuro onde eu estou. Talvez alguém que precisa ser batizado e pensa, será que me batizar é um passo que vai me levar para mais perto do destino que eu quero? Então eu vou dar esse passo. E vai se preparar a partir de agora para em algum momento se batizar. Tem alguém aqui que precisa disso? Tem alguém que precisa se comprometer mais com as coisas de Deus, quem sabe, porque entende que isso também é um passo que leva para mais perto, que vai cuidar melhor dos seus filhos, ter tempo de mais qualidade. Tem pessoas assim? Se tem, eu quero que você levante do seu banco nesse momento. Eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo, porque não é um apelo meu, é um apelo do Senhor Jesus, dizendo para você, comece a dar os passos que você precisa, porque o futuro que você quer construir, eu estou junto contigo para fazê-lo belo, para que você olhe para trás e pense, bom, e no final muito bom, assim como foi na criação, quando o Senhor construiu este mundo e construiu os nossos pais. Existem mais pessoas que querem dizer isso para o Senhor e se colocar de pé. Se Deus está falando no seu coração, se coloque. Eu vou pedir para o Jonathan colocar o hino Fiel a Toda Prova.
durante esse hino, cante como se fosse uma oração. E se há algo que você entende que precisa fazer, enquanto você canta, coloque-se de pé. Pode colocar o hino aí. Os desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que. E o mundo vai lançar pressões sobre você. Mas acima delas, sei que está meu Pai. Acima de qualquer pressão, acima de qualquer influência. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande. É uma resposta ao amor de Deus. A fidelidade é uma realidade na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Amém. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, pode construir uma vida de fidelidade, independente do tempo, da hora. Você pode ser fiel no que é pouco, para muito em breve ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou. Agora, com certeza, Deus majestoso, Pai tão grandioso, esse é o nosso Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém? O Senhor Deus nos chamou para ser fiel no que é pouco. O que é ser fiel no que é pouco? Ser fiel aqui nesta vida, com os poucos recursos que Ele nos deu, com pouco tempo, com este corpo que é tão frágil, não é mesmo? Nele é tão pouca vida, com os poucos talentos que Ele nos deu também, para um dia ser fiel no que é muito. Se formos fiéis no que é pouco, também teremos a oportunidade de ser fiel no que é muito. O que é ser fiel no que é muito? Onde haverá muita vida, onde haverá muito tempo, tempo sem medida, eternidade, onde não haverá limitação de talentos. Lá, neste local, também não haverá limitação de recursos. Quem for fiel no que é pouco, também poderá ser fiel no que é muito no céu, na nova terra. Por isso, nesse momento, se esse é o seu desejo, ser fiel no que é pouco para ser fiel no que é muito, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Senhor, maravilhoso Pai, Tu és o nosso Deus. Na Tua palavra encontramos preciosas promessas que tomamos para a nossa vida como verdadeiras, porque o Senhor não é filho do homem, ou não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Senhor,
temos bem claro em nossa mente que queremos ser fiéis a Ti. Queremos nos entregar nas Tuas mãos para nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao Teu Filho. Queremos, Senhor, ser bons pais, boas mães, o melhor que pudermos nos nossos relacionamentos. Queremos também ser servos Teus, segundo o Teu coração. E para isso, Senhor, não depende somente de nós. É claro, primeiramente precisa de uma decisão, porque o Senhor já fez tudo o que poderia fazer por nós. O que mais nós vamos exigir de Ti, ó Pai, se Tu já entregaste o Filho, se Tu já enviaste o Espírito, se Tu já nos protege com os Teus santos anjos, o que mais, Senhor? Mas nesse momento, aqui agora, nós queremos dizer, Senhor, estamos satisfeitos, felizes e gratos pelo que o Senhor já fez. E como resposta de um coração agradecido, nós vamos nos entregar mais uma vez. Pai querido, abençoa as pessoas que aqui estão. Cuida de cada indivíduo, cada pessoa que veio aqui para louvar e adorar. E sai agora nesse momento com o coração entregue nas Tuas mãos. Porque o Senhor nos aceitou. E salvação agora, Senhor, esteve presente na vida deles. Vai continuar presente no futuro deles. E também, ó Pai, vai irradiar na casa, na vizinhança, nesta igreja, levando luz a muitas outras pessoas. Leva-nos para os nossos lares em paz e segurança, com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu Te peço e Te agradeço, colocando, Senhor, esta oração sob a autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu só